Até quando você vai sustentar esta maratona que exige que você esteja sempre no seu limite? O problema não é ter muitos papéis, mas é se perder neles. Amanda Soares por aqui, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui no nosso Sabercast, que hoje eu quero fazer de uma forma diferente, como uma conversa entre amigas, como uma carta de desabafo, né, como uma conversa despretensiosa, mas muito realista e muito presente em muitas vidas, né, em muitas pessoas que talvez estejam aqui, talvez vão passar por aqui, mas é sobre a vida que nós temos vivido. E, em contrapartida, a importância da gente ter uma vida equilibrada. Vocês que me acompanham aqui no Sabercast, que me ouvem já de outros lugares, sempre me vê falando sobre a importância desse autoconhecimento, que a gente precisa ter, né, esse tempo para a gente cuidar da gente, para a gente olhar para a nossa vida. Eu tenho visto quanto pessoas elas têm vivido de uma forma esgotada, quantas pessoas estão adoecendo emocionalmente e fisicamente também, espiritualmente também, por tantas coisas que passam na sua vida, que passam no seu dia. Não há muitas semanas atrás eu já falei sobre algo parecido aqui neste episódio de hoje, mas eu quero trazer de novo esse assunto, trazer de novo essa questão aqui para a gente realmente ter aqui um episódio mais aberto, mais descontraído, mais reflexivo, né, para as nossas vidas. Eu preparei aqui um roteiro que eu sempre preparo para trazer aqui os nossos episódios, mas hoje eu quero falar de uma forma mais conversada mesmo. Porque muitas vezes a gente pensa que sermos mulheres fortes é a gente dizer sim para todas as coisas e mostrar para os outros que a gente é capaz, sabe? Que a gente é capaz de dar conta de 1000 tarefas ao mesmo tempo e se orgulhar em dizer isso, né? Que nós somos mulheres multitarefas, que conseguem fazer muitas coisas, né? Mas a grande verdade é que a gente vive exausta, sem tempo para respirar, sem tempo para cuidar da gente, sem tempo de fazer um check-up, de cuidar dos nossos cabelos, das nossas unhas, sem tempo de respirar de uma maneira profunda, sem que seja um suspiro de exaustão, sabe? Mas a gente acaba esquecendo que viver de uma forma desequilibrada, com o passar do tempo, isso vai trazendo prejuízos para a nossa vida. A gente pode ter sim muitos dons, habilidades, talentos, inteligência, energia, mas tudo isso precisa estar alinhado com sabedoria. E a sabedoria ela vai nos ensinar que tudo tem o seu tempo. E que existe um limite saudável entre o que você consegue e o que você precisa fazer. Entre aquilo que é o nosso propósito e aquilo que é um fardo para a nossa vida. E o problema não é você fazer muitas coisas, afinal nós somos auxiliadoras, especialistas em muitas coisas, Deus nos criou dessa forma, mas o grande problema é a gente se perder em meio a tantas demandas, tentando provar algo para os outros. Tentando mostrar que a gente consegue, que a gente é suficiente, que a gente dá conta, mas a verdade é que nós não precisamos provar nada para ninguém. Sabe quando você vive uma situação que talvez essa situação ela esteja te machucando um pouco a pouco todos os dias, mas que você tenta, no seu limite, se manter firme ali, fingir que nada está doendo, que nada está acontecendo,
que você está aguentando ali aquela pressão, aquelas acusações, aquelas palavras que estão sendo ditas, e quando você se retira daquele ambiente, você realmente desaba e você começa a chorar, começa muitas vezes a questionar Deus, o porquê você está vivendo aquela situação, mas ali você engole aquele choro num momento, dizendo para você mesma que você não pode se mostrar fraca, e realmente a palavra de Deus, ela nos diz que se nós nos mostrarmos frouxas no dia da nossa angústia, pequena é a nossa fé, mas tem momentos que não é sobre fé, não é sobre qualquer outra coisa, mas é que realmente está difícil, e a gente tem resistido a essas dificuldades para mostrar para o outro que está tudo bem e que a gente aguenta apanhar mais um pouco. Mas quem disse que a gente precisa viver apanhando? Quem disse que a gente precisa viver sofrendo? Quem disse que a nossa vida, ela nos foi dada para nós vivermos sempre em um desequilíbrio, em um sufocamento que nos deixa impotentes, mas que nós tentamos disfarçar esta impotência com a capacidade de suportar aquilo que nós, na verdade, não estamos suportando mais. Nós precisamos aprender a saber o nosso ritmo e, principalmente, respeitar os nossos limites. Nós precisamos entender que o nosso valor não está no quanto a gente faz. O nosso verdadeiro valor não está naquilo que as pessoas abrem as suas bocas para dizer ao nosso respeito, mas o nosso valor é quem realmente nós sabemos quem nós somos. O nosso valor vem verdadeiramente daquilo que Deus diz que nós somos. Nós não podemos deixar com que tudo isso que acontece ao nosso redor nos desequilibre e nos faça começar a apagar e colocar em dúvida quem realmente nós somos. Muitas vezes você pode se perder tentando sustentar algo que nem precisava existir. E aqui eu quero trazer aqui um convite para você. Comece a olhar para a sua vida como uma balança. Será que a sua espiritualidade tem o mesmo espaço que o seu trabalho? Será que o cuidado com a sua saúde emocional tem sido prioridade ou só entra quando não dá mais tempo de fazer absolutamente nada? Será que os seus momentos em família estão sendo cultivados ou estão sendo atropelados? Será que as palavras que estão levantando contra você são realmente aquilo que você é? E por que você tem se deixado abater tanto por conta dessas palavras? Ter uma vida equilibrada não é ter uma vida e uma rotina perfeita, mas é aprender a ajustar a balança todos os dias. Porque dias puxados eles vão existir, mas quando você tem clareza do que é a sua prioridade, de quais são os seus valores, você consegue voltar para o eixo do equilíbrio. E quando você entende que não precisa estar em todos os lugares e nem ser a pessoa perfeita que os outros esperam que você seja, você descobre o lugar mais precioso de todos, o seu centro. E este centro sempre vai apontar para aquele que é ou deveria ser o centro da sua vida, Jesus. O que ele enxerga sobre você, o que ele tem preparado para você, o que ele diz a seu respeito, o que ele tem planejado para você. Esse episódio de hoje é uma carta aberta aqui para a gente conversar e realmente abrir o nosso coração e colocar para fora aquilo que nós temos sofrido, aquilo que nós temos sentido, aquilo que nós temos passado na nossa vida, muitas vezes em silêncio e que as pessoas não sabem e que talvez estejam trazendo um certo desequilíbrio emocional, espiritual, ou até mesmo um desequilíbrio nas nossas atitudes que não condizem com aquilo que nós realmente somos, mas muito mais do que essa lista de coisas é nós entendermos que todas estamos passíveis a viver situações e dias ruins e difíceis nas nossas vidas, mas que o importante é nós aprendermos a olhar para este centro que traz de volta o equilíbrio necessário para nós tomarmos as decisões que nós precisamos, para que nós possamos tomar coragem de agir acerca daquilo que a vida está nos exigindo agir.
para nós falarmos aquilo que está ali travado dentro de nós, mas que a cada dia tem nos adoecido e aumentado uma ferida que parece que nunca mais vai ser curada. É olhar para este centro e achar as forças para darmos um passo além daquilo que os nossos medos colocam de imposição diante das nossas vidas. Esse episódio de hoje é uma carta aberta para dizer para você que na nossa vida e na minha vida do lado de cá, muitas vezes eu também passo por dias ruins. Mas a minha oração é que em todos esses dias eu consiga olhar para este centro. E que você, independente do que você possa estar passando, vivendo, quais são as decisões que você tem protelado de tomar, que você consiga também, assim como eu, enxergar este centro, olhar para este lugar de equilíbrio e conseguir fazer aquilo que é necessário, a fim de que você entenda que nós não precisamos sustentar esta maratona de coisas que vêm sobre nós. Que nós não precisamos estar atuantes 100% em 100% dos papéis que nós temos e que são muitos, porque nós vamos nos perder no meio deles. Mas o principal papel que nós precisamos sustentar é aquele que nós realmente somos, da forma que Deus criou a nossa vida e daquilo que Ele enxerga que nós somos. Não quero prolongar muito esse episódio aqui, mas que ao deixar o seu curtir aqui nesse episódio de hoje, você possa estar tendo este ato como uma forma de declarar que você entendeu, que você não é exclusiva nesses dias difíceis, mas muito mais do que isso, que você não está sozinha e que nós podemos juntas trilhar um caminho diferente, fazer escolhas diferentes e tomar ações que vão fazer a diferença nas nossas vidas. Que nós possamos aproveitar este dia de hoje para colocar num papel tudo aquilo que nós temos vivido e nos despertarmos para aquilo que nós realmente precisamos fazer e, com a sua devida importância, focarmos nisso. Vamos aprender juntas a sermos mais fortes, mas com leveza. Quero deixar os meus votos de paz e sabedoria, agradecer você que esteve aqui comigo hoje e lembrar que semana que vem, na próxima segunda-feira, no nosso dia oficial do Hoje Eu Começo, teremos mais um novo episódio aqui no Sabercast. Não esqueça de colocar o seguir aqui nessa página para que você não perca nenhum desses episódios e eu te vejo na próxima semana. Um grande beijo para você.